Flamengo é uma equipe que desde 2019 se acostumou a decidir. Esse grupo do Flamengo está decidindo desde 2019, se saindo bem na maioria das decisões. O Atlético montou um elenco para essa temporada para viver esse tipo de situação que está vivendo no Campeonato Brasileiro e que vai viver agora na Copa do Brasil a partir dessa quarta-feira nas semifinais. A chave é virada com a maior naturalidade. Tem cansaço? Claro que tem um desgaste mental que muitas vezes, quando a gente fala sobre a partida, a gente deixa num segundo plano, ignora e nos concentramos apenas na parte tática. Mas eu acho que, independentemente desse desgaste mental, tem a questão de um objetivo a ser alcançado, e isso foi traçado no início do ano pelo Atlético, pelo Flamengo, pelo Fortaleza e pelo Atlético Paranaense. No caso do Fortaleza, eu acho que esse aspecto mental tem um detalhe muito interessante, que talvez o Vojvoda vai trabalhar. Não deixar ninguém se contaminar pela sensação de dever cumprido só porque está na semifinal da Copa do Brasil. Desenvolver, não é nem criar, desenvolver cada vez mais nos jogadores a ambição de seguir em frente e ganhar um título sensacional, disputar uma final, buscar esse título que é para o Fortaleza. Então, eu vejo esse confronto primeiro com um detalhe, são dois times que odeiam 0-0, não é? Então, esse é um confronto que eu tenho certeza que a tônica será a ofensividade, sem irresponsabilidade, porque não são equipes irresponsáveis dentro de campo, mas que buscam o gol incessantemente. Agora, o que aconteceu no final de semana, ficou para o final de semana, Galvão. Você falou de história da entrevista do Hulk, lembra a entrevista do Vojvoda? Nosso time está num momento histórico, final de Copa do Brasil. Pô, e assim, pega tudo, o Ceará já foi finalista de Copa do Brasil, o Fortaleza nunca foi. É verdade. Então, são momentos histórico mágicos. mesmo, né? São momentos mágicos para os dois times. Nós colocamos ali a chamada do Atlético Mineiro e Fortaleza, vamos colocar a chamada do Atlético Paranaense e Flamengo, jogo lá na Arena da Baixada, Furacão e o Flamengo, Sport TV, esse canal que nós estamos aqui, e a Globo transmitindo, à exceção de Minas Gerais e do Ceará, transmitindo para todo o Brasil também às 21h30. O PC e o Caio se adiantaram um pouquinho trazendo os dois jogos, vocês falaram mais sobre o primeiro, vamos embora lá com o segundo. Rapaz, quando chega jogo eliminatório, assim, claro, o time do Flamengo é o time mais forte, como disse o Paulo César, está decidindo. O Atlético está numa decisão também, da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Bragantino. Está numa fase de mudança, acabou de contratar o Alberto para ser treinador. O momento do Flamengo, agora sim, acho que o jogo de quarta-feira... O Flamengo não deve ter dois jogadores, ou vocês têm notícia, Arrascaeta e Bruno Henrique, são dois jogadores... Não joga. Primeiro jogo é difícil. São dois jogadores que o Atlético que se agigantam em decisões. E o Atlético faz, talvez, o jogo da semifinal agora, quarta-feira, em casa. Tanto que ele poupou jogadores lá no jogo anterior. Então ele está pensando no jogo. É um time que pressiona muito quando joga em casa. Eu ia chamar a atenção para um aspecto que a gente muitas vezes deixa passar no Brasil, que é a qualidade dos gramados. O gramado artificial, ele interfere no jogo do time que não está jogando toda hora no gramado artificial, não quer dizer que prejudica ou atrapalha, e interfere no jogo. Todos os atletas que jogam na Arena da Baixada e no Allianz Parque relatam isso, eles não falam mal do gramado, mas eles falam que tem uma questão diferente do kick da bola, da velocidade e tudo mais. E retomando do primeiro jogo, infelizmente, nem Castelão e nem o Maracanã, juntando os dois, estão com grandes gramados. O gramado está muito ruim no Castelão. Muita chuva, muito jogo. No Maracanã, muita chuva, muito jogo. O gramado está ruim mesmo. Isso atrapalha, mas eu acho que... Eu estou com o Kleber. Esse primeiro jogo na Arena da Baixada é um jogo que o Atlético vai ter que fazer aquela pressão. Não sei se vão mandar cobrir, porque quando fecha ali, o barulho é terrível. Ele não pode se imaginar indo em desvantagem para um jogo no Maracanã, com a casa cheia no Maracanã. E pela diferença técnica que todo mundo sabe que existe entre as equipes. Dos 4 semifinalistas, vejo o Atlético como tecnicamente o mais fraco dos 4.
Só que tem essa vantagem de jogar em casa, na Arena da Baixada. É um time que se transforma. Isso acontece Nenhum outro time, para mim, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, atualmente da Série A, se transforma tanto em casa como o Atlético Paranaense. Então ele tem que fazer o Eliminou o resultado Flamengo da nesse Copa jogo. do E Brasil pode em fazer. 2019. Exatamente. Tem um Exatamente. detalhe, o Atlético tinha optado por não jogar com torcida. Independentemente da decisão do governo, eu não sei como ficou a Copa do Brasil, mas no Brasileirão não ia jogar com torcida. E faz falta lá, hein? Então, e aí o Flamengo jogando no Maracanã. O Atlético Paranaense? É. Mas já teve jogo com torcida. Esse contra o Fluminense. Já Agora teve. eles Olha, estão Fluminense voltando teve a abrir. Eu recebo aqui a informação do Caio Mota, aqui que o Arrasca e o Bruno, definitivamente fora do primeiro jogo, porque são dúvidas sérias para o segundo, até para o jogo do dia 27. E lembrando que, lembrando que o Davi Luiz não está inscrito, né? O Davi Na Luiz Copa do Brasil. não está inscrito para a Copa do Brasil. São ausências de peso De peso. E no time do Flamengo. Rascaeta e Bruno Henrique é a Eles alma se agigantam em decisões. A forma com que o Bruno Flamengo Henrique depende muito dele. A forma com que o Bruno Henrique se agiganta em decisão Impressionante. é uma coisa impressionante. Mas por quê? Assim, explicando um pouquinho tecnicamente, taticamente, perdão. Porque aí o Gabigol, ele pode sair, quem entra é a Arrascaeta, quem entra é Bruno Henrique. Há uma divisão ali entre o trio e aí torna-se aquele Flamengo poderoso e malvadão, né? Que fala, né? Malvadão. É. Agora, quando fica sem Bruno Henrique e sem Arrascaeta, o papel do Gabigol, ele tá sozinho, né? Ele sai, não tem ninguém ali para poder entrar numa infiltração e fazer o gol. Eu acho que esse é o grande problema do Flamengo. Foram 48 bolas alçadas na área do Cuiabá para poder tentar fazer Esse foi o grande erro do Flamengo ontem. Chuveirinho. Esse foi o grande erro, porque como o Jorginho fechou toda a entrada, na nossa conversa aqui de votação pro craque do Campeonato Brasileiro, o Caio chegou a sugerir, posso votar no Jorginho? Não foi, Caio? Foi. Porque fechou. E o Flamengo, eu estava assistindo o jogo, junto com meu filho, o Popó Bueno, que é torcedor do Flamengo, eu dizia para ele, cara, bola cruzada na área demais, era uma atrás da outra. E o Cuiabá ganhava todas. Então, Aldão fez a festa. a coisa não funcionou. Galvão, até para aproveitar E o Walter gancho, jogou, né? O Walter, o goleiro, né? Também jogou. só para aproveitar o gancho, o Cuiabá perdeu 6 partidas no campeonato. É o time que menos partidas perdeu fora de casa, ao lado do Flamengo. E o seu primeiro ano na Série A é um ano de ajustes, é um ano que você sofre um pouquinho até entender a qualidade técnica da competição, que é muito diferente de uma Série B. O Cuiabá está na primeira página do campeonato, está entre os 10 melhores. A gente sempre tem uma tendência a olhar para o time mais forte. É claro que o Flamengo é mais forte, por tudo, pelo investimento, porque briga por todas as competições, enquanto que o Cuiabá entrou só para se manter. Mas você saber se defender, você lutar com as armas que você tem, eu acho que é digno de muito elogio. E o trabalho do Jorginho é brilhante nesse sentido, de se manter em competição altíssima na primeira página da tabela. Dito tudo isso, acho que ainda existe uma diferença grande, voltando para a Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético Paranaense na parte técnica. Mas o Atlético Paranaense tem, ao longo dos últimos anos, alcançado os melhores resultados em competições de mata-mata. Foi assim na Sul-Americana, quando foi campeão. Foi assim esse ano, que está novamente na final da Sul-Americana, e quando ganhou a Copa do Brasil, eliminando o Flamengo do Jorge Jesus em pleno Maracanã. Então, é um Atlético que tem que dar uma olhada e tem que ser respeitado. Mas, volto a dizer, a minha expectativa é Flamengo e Galo na final, porque são os melhores times. Não há como não dizer, o Flamengo é um grande time, etc, etc. Mas o que o Furacão vem fazendo nos últimos anos é uma coisa espetacular. Ele tá indo para segunda decisão de Sul-Americana em 3 anos. Como é que é? 18 Sul-Americana, 19 Copa do Brasil e agora 21 está na final de uma e pode ir para a final da outra. Exatamente. E Galvão? Diga. Não, e tem um detalhe, né? Como o futebol brasileiro é cheio de características muito próprias, o Cuiabá, que nós estamos elogiando aqui merecidamente, que ontem levou a campo um ferrolho inspirado em Milton Buzeto, da época da Juventus, que só eu, você e Marco Antônio vimos,
era treinado na primeira rodada do campeonato pelo... Da Juventus é da Itália. Isso. Isso. Do moleque travesso. O Cuiabá era treinado na primeira rodada pelo Alberto Valentim, que agora está no Atlético Paranaense e vai decidir uma vaga às finais da Copa do Brasil, dirigindo a equipe do Atlético Paranaense.